Marcos, capítulo 7, versículo 29 ao 30. Nós vamos então aí 24 ao 30, desculpa. Nós não terminamos o capítulo 7 ainda, terminaremos na semana que vem, provavelmente. E agora o tema, né, que você vai ver na sua Bíblia vai ser a mulher cirofenícia, né? Dei outro tema para a pregação, queria assim, conforme o desenvolver da pregação. Vamos ler a palavra de Deus. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Oremos. Pai, te louvamos porque mais uma vez temos a oportunidade de ler as Escrituras. Pedimos ao Senhor a graça para o expô-las, ó Deus, seja pela ação do Espírito Santo, e que Ele nos convença, Senhor, a respeito de como nós devemos ser pais e mães que intercedem pelos seus filhos, que clamam pelos seus filhos. Mostra-nos, ó Deus, cada vez mais que Cristo tem poder para fazer a libertação que os nossos precisam. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, podem se assentar. Tomem o seu assento. Irmãos, nós passamos então de uma pregação que falamos a respeito de Jesus tratar com a impureza do alimento dos fariseus. Os fariseus, como vimos na semana passada, eles achavam porque eles lavavam as mãos antes de comer o pão, ou comiam coisas puras que foi ordenada por Deus, eles se achavam superiores uns aos outros. E agora nós partimos para uma outra período. Jesus ele sai da onde ele estava e agora ele levantando, ele vai para outro lugar. Jesus então ele termina o seu ministério na Galileia, passando por ali uma das últimas vezes. E agora ele vai para um lugar que não era para ele ter ido por lá. Não era para ele ter ido para aquela beira de Tiro e Sidom, que era de povos gentios, sendo que Jesus veio primeiramente para os judeus. E por que ele vai para aquela terra, para aquele povo que era cheio de paganismo e adorava outros deuses? Veremos aqui então como Jesus opera a sua graça e o início da pregação aos gentios. Jesus acaba de ensinar aos discípulos sobre essa pureza e impureza de alimentos, concluindo que não há nenhum alimento impuro. Provavelmente, se você veio no domingo passado, você quis se tratar e falar: já que o pastor disse que não tem nenhum alimento impuro, dá-lhe comer tudo que vem na minha frente. Jesus agora ele se levanta e vai para a região cirofenícia, que é um conjunto de cidades ao lado do mar Mediterrâneo. Tiro e Sidom, eles têm uma Galileia de cerca de 64 a 80 quilômetros. Eu coloquei para vocês, ainda não tem tanta luz assim para vocês possam ver, mas essa circunvizinhança da cidade, dessa questão cirofenícia, é a região entre essas cidades à beira do mar. Então você vai ver Tiro e Sidom, a lateral, a Galileia, Cafarnaum, nós vamos ver ali a Judéia, nós vamos ver muitos judeus, mas em Tiro e Sidom você não vai ter judeus naquele lugar, você vai ter gentios, paganismo, adoradores de outros deuses. Mas Jesus, ele sai da Galileia e ele vai para esse lugar, ele vai lá para pregar a palavra ou fazer algo que ele desejava. Então, os cirofenícios,
fazem parte de uma das mais importantes civilizações antigas. Quando você vai olhar para o texto, você tem que perguntar: quem é essa cidade de Tiro e Sidom? Quando você olha o texto, assim, tá bom, Jesus estava num lugar e foi para outro, para duas cidades, e quem são esse povo? Você tem que se perguntar isso no texto, e é isso que eu vou responder aos irmãos aqui. A civilização da Fenícia vivia no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território hoje conhecido como Líbano, Síria e também Israel. Os fenícios são conhecidos como o povo do mar. Talvez aí, se você assistiu Avatar 2, você viu aquele povo do mar, você já pode associá-los como os fenícios, que eram aqueles que dominavam o mar. Quem assistiu, eu vendo um sorriso aí, né? Entendeu a minha alusão a isso. A região da Fenícia era politeísmo, onde praticavam rituais de sacrifícios de animais. Então eles não acreditavam no monoteísmo, apenas um Deus, mas sim no politeísmo, vários deuses. E eles também tinham uma prática igual os judeus tinham, que o judeu ele também sacrificava animal para adorar o seu Deus, né? Mas aqui é o politeísmo de outros deuses. Eles eram um povo pagão e orgulhosos dos seus feitos. Esse povo de Sírio e de Tiro e Sidom, eles eram orgulhosos porque eles dominavam o mar. Eles são sírios e vemos que era um povo muito expert nas embarcações e nas navegações. Talvez, se você quisesse alguém muito bom naquela época sobre isso, eles seriam esse povo que se orgulhavam, que eles tinham muita expertise sobre o mar, sobre as navegações. Eram cidades gentias, frequentemente objeto de condenação pelos profetas, quando eles também adoravam a Baal. Eles eram arrogantes e materialistas. Você vai ver os profetas do Velho Testamento, Isaías capítulo 23, ele profetiza contra a cidade de Tiro. Ezequiel capítulo 26, Ezequiel também capítulo 28, nós vamos ver a profecia contra a cidade de Tiro também. Então, Tiro, essa circunvizinhança de Sírio-Fenícia, eles já no Velho Testamento eram condenados pelas suas práticas pelos profetas, porque eles faziam e andavam segundo seus próprios preceitos e se achavam orgulhosos disso. Aí eu pergunto para você: por que Jesus vai para esse lugar? Por que Jesus é um povo orgulhoso, vai falar com ele, sendo que ele veio para os israelitas, para os judeus? E aí ele vai sobre aquele lugar. Por que Jesus quer ir para aquele lugar? Jesus quer descansar. Percebeu no texto? Fique com a sua Bíblia aberta no versículo 24. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Jesus, ele não queria holofotes, eles não queriam ir para um lugar e dizer: gente, prepara um tapete vermelho porque eu estou chegando, né? Não prepararam talvez o melhor cavalo ou jumento para ir para aquele lugar. Jesus não gostava de holofotes, ele era um ser humilde, simples, mas o rei da glória, caminhando sobre a terra. Para o povo judeu, os povos da Sírio-Fenícia eram gentios, pagãos e impuros. Lembra que nós acabamos de falar semana passada daqueles que os judeus, quando tocavam no impuro, eles tinham que se lavar? Se a sombra daquela pessoa tocava na comida, eles tinham que jogar fora? Para os judeus, esse povo aqui é um povo pagão, impuro, não quero ter comunhão com eles. Jesus sai do meio dos judeus, do meio do povo que ele veio, e vai para um lugar de impuros, com desejo talvez de descansar e de discipular os seus apóstolos. Olha só, ele estava no meio de um povo que se dizia puro. Ele sai e vai para o meio dos gentios, pagãos, politeístas, que adoram outros deuses. Vai numa casa e ele diz assim: não fala para ninguém que eu quero ficar um pouco aqui com vocês. É interessante essa humanidade de Jesus. Ele não quer ser reconhecido. É igualzinho nós no dia de hoje. Nós não queremos ser reconhecidos por nada, não é? Pregadores não querem ser reconhecidos, cantores não querem ser reconhecidos, instrumentistas não querem ser reconhecidos, profetas, apóstolos e tantos outros querem ser reconhecidos, homens, mulheres querem ser reconhecidas pelo que fazem, mas Jesus nós vemos que não quero ser reconhecido. Diga que ninguém que eu estou aqui. É de extrema importância compreender quem é Tiro e Sidom, para a gente compreender o que Jesus vai falar com a mulher. Então vamos lá? A introdução: era um povo pagão, era um povo idólatra, era um povo politeísta, era um povo que não adorava o Deus de Israel.
E Jesus está ali perto deles agora, passando por ali. E ele se encontra com uma mulher que vai até ele. E você vai poder ler tanto Marcos capítulo 7, quanto Lucas capítulo 15, para entender essa questão da chegada dessa mulher cirofenícia, da mulher cananeia, para conversar com Jesus. Então Jesus sai para este lugar para ter um pouco de privacidade, mas ele não consegue. Toda vez que Jesus quer ter privacidade, ele não consegue. Lembra quando ele pede para os discípulos para pegar a embarcação e ir para o outro lado? Chegando lá, o povo sai correndo e ele desce do barco e já vê o povo e vê um povo, umas ovelhas que não tem pastor. Se compadece deles, cura e opera milagres. É aqui a mesma coisa, ele quer ter privacidade, mas uma mulher descobriu ele. E aí então ela não deixou ele tranquilo. Onde estava ele, ela foi buscar e pedir ajuda. Jesus não desejava holofotes, porque ele estava só com os seus e provavelmente também para descansar. Por isso, irmãos, é de Deus o descanso. De Deus, é bondade do Senhor o descanso para nós. A fama de Jesus, ela corria como o vento naquele tempo. Na cidade dos pagãos, de Sidom e Tiro, já se falava dos seus grandes feitos. E aí Jesus é grande demais para ficar escondido numa casa. A mensagem de Jesus é grande demais para ficar escondido num lugarzinho só. Então aquela mulher, quando ela sabe que Jesus está vindo, ela não fica parada, porque ela tem um problema. Uma mãe em desespero corre atrás da cura da sua filhinha amada. Irmãos, esse texto vai nos levar, e vai levar as mamães essa questão, a compreender o tema que eu dei essa mensagem, que é uma mãe que intercede pelos seus filhos. Jesus, ele está indo para ficar em privacidade, mas uma mãe está em desespero. Uma mãe está com uma filha endemoniada, com espírito imundo, e ela não consegue ficar em casa. Ela vai atrás de uma solução, e veremos que ela foi atrás da solução perfeita, que é Cristo. Mas bem, quem é essa mulher? Sem nome, mas cheia de fé. Você entende? Não deram nome para ela na história. Marcos e nem Mateus deram nome para ela. Ninguém perguntou o nome dela. Mas nós podemos aprender muitas coisas com essa mãe que não tem nome na Bíblia. Ela é cheia de fé. Ela é cheia de fé em Cristo Jesus. Só que ela é pagã. Ela não é judia. Ela não é filha de Abraão. Não é descendente de Abraão. Mas mesmo assim, ela tem uma fé no Cristo que ela não viu. Quem é essa mulher? Houve muitos obstáculos em seu caminho, porém ela enfrentou todos. Em primeiro lugar, do obstáculo, primeiro a sua nacionalidade. Ela estava contra ela, pois ela era gentia, ela não era judeu. Primeira coisa, de obstáculo dela, ela não é daquele povo, ela não é do Messias, ela não é filha de Abraão, mas ela não deixou que esse obstáculo parasse ela e a fé dela. Segundo lugar, era uma mulher em uma sociedade dominada por homens. Para você ter uma noção, os judeus olhavam para aquela mulher e falavam: você tem duas maldições. Fala, primeiro que você é gentil, não judeu. Segundo que você nasceu mulher. Olha só a sociedade que essa mulher está. E para onde ela está indo? Uma sociedade machista, judeus, que olhavam para a mulher com desprezo. E olhavam com desprezo porque ela era de outro lugar, porque ela era de outra nação. Mas mesmo assim, você acha que parou essa mulher? Meus irmãos, veremos que uma mãe desesperada, ninguém consegue parar. Ninguém consegue bloquear uma mãe em desespero para libertar o seu filho. Em terceiro lugar, Satanás está contra ela, atormentando a sua filha. Ela olha para dentro de casa e vê uma filha talvez toda endemoniada numa cama. E vemos relatos na Bíblia que, dependendo de possuir do demônio sobre a vida da pessoa, fazia muitas coisas terríveis, quebravam coisas, se machucavam. Talvez é essa filhinha amada que nasceu, como esses bebezinhos que estão aqui. E aí essa mãe olha depois de um tempo e vê essa filha endemoniada. Ela não consegue ficar parada. Ela sabe que Satanás está contra ela. E ela sabe que ela é gentia. Ela sabe que ela nasceu mulher dentro de uma sociedade onde subjugava ela. Mas mesmo assim, você acha que uma mãe com esperança consegue ser parada? Aqui nesse texto não consegue ser parada. Em quarto lugar, os discípulos estavam contra ela e desejando que ela se calasse e fosse embora. Nós não vamos ver em Marcos capítulo
7, mas vamos ver em Mateus capítulo 15, que quando essa mulher ela fala: Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, os discípulos: fica quieta. Então imagina só, o diabo está contra ela, a sua nacionalidade está contra ela, a sua feminilidade está contra ela, os discípulos que poderiam ser a ponte da esperança também estão contra ela. O que essa mulher faz? Nada. Ela não para, apenas isso. Ela não consegue olhar para todos esses obstáculos, a não ser: a minha filha precisa ser liberta, a minha filha precisa de Jesus. E ela não para. Até mesmo a resposta de Jesus poderia ser um obstáculo para essa mãe em desespero. E que resposta, hein? Veremos aqui que ele chamou ela de cachorrinho. Talvez no feminismo de hoje em dia, e olhar para esse texto e dizer: não, eu não acredito que o Jesus de amor de vocês chamou aquela mulher de cachorrinha. Talvez, se o pastor der exemplo e falar aqui essa frase, essa palavra, vocês vão jogar uma cadeira daí na minha cabeça. Mas nós temos que entender o porquê que isso aconteceu e por que ele falou. O que essa mulher, sem qualificações, sem nome na história, sem ser judia, ela tem tanta proeminência e elogio de Jesus? Ela não tem nome, ela não tem know-how, ela não tem dinheiro, ela não tem nada. O que ela tem? Uma filha endemoniada. E Jesus no final a elogia. Nossa, essa história é linda, essa história é magnífica para nós. Hoje temos muito que aprender com essa mulher de fé. Com o relato de Mateus 15, podemos ver que essa mulher chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E os discípulos: cale-se, não fale, deixe o mestre, porque ele quer privacidade, ele quer descanso. Sendo assim, vejamos o versículo 25 do texto de Marcos. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Essa mulher estrangeira pediu libertação de sua filhinha, uma mãe que intercede pelos seus filhos. Nós vamos ver no relato de Marcos, de Mateus, que primeiro, quando ela fala filho de Davi, os discípulos a repreendem, mas ela não pega esse obstáculo da vida dela. O que ela faz? Ela vai até Jesus e se lança aos pés de Jesus, dobra os seus joelhos e intercede pela sua filha. Nós vemos uma mãe em desespero, nós vemos uma mãe aqui angustiada, mas cheia de fé. Diante do primeiro clamor da mulher, Jesus não falou nada, mas um obstáculo. Você já orou e não recebeu resposta? Quantas das vezes não somos nós que clamamos por alguma coisa da nossa vida e ouvimos o grilo cantar no quintal? Quantas vezes nós queremos orar e pedir ajuda do Senhor e parece que a nossa oração bate no teto e volta, reverberando, e nós pensamos: será que Deus está me ouvindo? Mas essa mulher, mesmo o Senhor em silêncio, ela continuou a buscar a Deus, porque ela desejava que a sua filha fosse liberta. Diante de sua humilhação, de joelhos, Jesus dá uma resposta dura para ela. Vejamos, pois bem, a resposta de Jesus no versículo 27. Mas Jesus lhes disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogar nos cachorros. Vamos falar primeiro dos filhos e do pão. Quem são os filhos que Jesus estava dizendo aqui? São os filhos de Abraão, a promessa que Abraão tinha dito, a promessa que Deus tinha feito com o povo judeu, a promessa que Deus tinha feito com o seu próprio povo. Diante de você, Abraão, eu te abençoarei todas as famílias dessa terra. E os judeus eram da herança dessa promessa de filhos de Abraão, filhos de Davi, filhos da promessa de Deus. Então Jesus ele diz: olha, eu vim para os judeus, eu vim primeiramente dar pão. E Marcos vai nos ensinar, capítulo 9, que Ele é o pão da vida. Ele é o que quem come desse pão não vai ter mais fome. Então ele diz assim que o pão, que é o reino de Deus, primeiramente é dado para os filhos, primeiramente é dado para os judeus. E por que eu vou pegar aquilo que
que é dado para os judeus para dar para cachorrinhos? Pois bem, vamos explicar para vocês por que eles chamam de cachorrinhos. Era comum para os judeus naquela época chamar os impuros, os gentios, os pagãos, os politeístas de cachorros. Porque os cachorros daquele tempo, meus irmãos, eles estavam à solta, eles eram cachorros como vira-latas mesmo. Talvez, aqui nós temos o primeiro relato do caramelo na Bíblia, né? Você provavelmente já teve, ou seu vizinho já teve o caramelo e o negão, né? O caramelo e o negão são os dois vira-latas originais que existem no nosso país. Mas lá, os cães e os cachorros era normal naquela época, gente. Era muito mais cães na rua, comendo coisas impuras, lixo, do que cachorrinhos que você tem na sua casa. E por favor, não chame você de mãe de pet. Você não é mãe de pet, você não é pai de pet. Deixa o cachorrinho, ama, cuida, dá amor, dá carinho, mas você não é mãe de pet, nem pai de pet. Então, para os judeus naquela época, olhar para um gentil, olhar para um pagão, olhar para uma pessoa que adorava outro Deus e compará-lo como um cachorro, era comum, era normal, como um impuro, como um infeliz, talvez como até um amaldiçoado. Então, quando Jesus ele chama ela de cachorrinha, meus irmãos, não é fácil. Jesus veio primeiramente para os israelitas judeus e por isso diz que não era lícito dar comida aos cachorrinhos antes dos filhos. Os aspectos históricos eu disse para vocês a respeito dos cachorros, e naquela época existiam mais cachorros comendo migalhas na rua do que dentro de casa. Mas alguns estudiosos, exegetas, eles vão falar que o conceito exegético da palavra quinários não dá respeito de cachorro, mas sim de cachorrinhos. Alguns comentários levam a pensar que a palavra está mais perto seria cachorrinhos, que irá ser uma separação entre cachorros. Cachorro conhecido como os vira-latas, rasga-lixo, comedores de coisas impuras e lixo, e cachorrinhos conhecido como cachorros domésticos, aquela coisa fofurinha. Mas os estudiosos não chegam em comum isso, certo? Se Jesus quis compará-la com uma cachorrinha que está dentro de casa, que é cuidado, tratado com mais amor. Mas mesmo assim, vamos colocar que, se fosse 100% dessa dedução, quem é a mulher que gostaria de ser comparada com uma cachorrinha? Nenhuma de vocês queria que talvez nem o seu marido se chamasse você, olha, você para mim é como uma cachorrinha. Antes de ter gabinete, ia ter visita no hospital. Eu acredito nisso, pastor. Visita meu marido que eu levei ele para o médico. Por que ele está mal? Ele está bem mal. É melhor você não falar com ele. Ninguém queria ser comparado com um cachorrinho, mas Jesus a comparou. E sabe daquela história assim? Jesus é o Jesus do amor. Ele é Jesus do amor. E ele chamou essa moça e comparou como uma cachorrinha. Que amor é esse? Maravilhoso. Por que ele chamou? Quando você leu esse texto, nos perguntou o porquê que ele chamou ela de cachorrinha? Seria isso uma afronta? Seria isso tipo para humilhá-la? Não, porque ela já estava humilhada, ela já estava de joelhos prostrada e pedindo socorro. Jesus quis testar a sua fé e a sua esperança. Sendo cachorro ou cachorrinha, Jesus não desejou humilhá-la, mas sim testar a sua fé. Ao dizer isso, Jesus está demonstrando que a sua prioridade é para os judeus e não para os gentios. Essa resposta dura não fere o coração quebrantado, mas sim alimenta a sua fé. Olha só, a resposta dura veio sobre ela, só que o coração quebrantado, você pode vir com respostas duras, que é a via para aumentar a fé. Ela olha para Jesus e ela compreende Jesus. Tudo bem dar comida aos seus filhos, tudo bem dar pão aos israelitas, tudo bem trazer o reino de Deus aos israelitas, mas eu também quero te dizer que até as migalhas que caem no chão, os cães se alimentam. Essa mulher é muita fé, essa mulher é de muita esperança. Ela diz: eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não quero tomar a primazia de ninguém, eu não quero tomar o lugar dos israelitas, mas eu sei que o Senhor é um Deus tão grande, até aquilo que cai da sua mesa, se eu me fartarei, eu me alimentarei do teu reino mesmo se for migalha, porque grande é o teu reino. Jesus olha para aquela mulher
vai elogiá-la. Tamanha fé, tamanha esperança. Jesus a chama de cachorrinha na frente. Ela fala: tudo bem, então me dá as migalhas. Meu irmão, a palavra dura para o coração quebrantado é uma via de adoração. A palavra dura para o coração quebrantado traz esperança. A palavra dura para o coração quebrantado é um pavimento de uma adoração. Porque o coração quebrantado e o desejo de cura da filha, não tem nada que possa parar essa mulher. Eu fiquei deslumbrado com esse pensamento, com essa visão dessa mulher. Que fé essa mulher tem, sem remover a prioridade dos judeus. A mãe aflita e cheia de fé prontamente entende e vê esperança no meio do caos. Quem estava a favor dela? A sua nacionalidade? Não. A sua filha estava: mamãe, você vai conseguir? Não, ela estava possuída por demônio. Os discípulos de Jesus estavam? Não, também não. Os judeus? Não, também não. Jesus estava do lado? Não, também não. Quem está do lado dela? Ninguém. Parece que ela está só. Você já se viu em alguma situação da sua vida que parece que você está só? Que ninguém está ao seu lado para te ajudar a estender a mão? Talvez nem o irmão da igreja te ajudou naquele dia e você se deparou: eu estou sozinho. Mas isso não fez a mulher mudar de opinião diante da experiência que tinha em Cristo Jesus. Ela teve a maior fé. Ela sabia que era Ele que poderia curar a sua filha. Ela sabia que era Ele que poderia mudar a sua história, a sua vida. Ela entende que a graça de Jesus é mais suficiente para alimentar os filhos, do que quando ela cair da mesa, ela também pode alimentar os outros, até os cachorrinhos. Sendo assim, reconhece que quem estava na sua frente era o pão da vida. Ela reconhece que Ele é o pão da vida, reconhece que Ele tem esperança e a cura para a vida dela. Agora olha a resposta da mulher. Eu já citei, mas quero ler o versículo 28. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças dos filhos em casa. Ela fala: Senhor, eu posso, pode me chamar do que for, mas eu sei que eu estou diante do Rei da Glória. Eu sei que eu estou diante daquilo que pode mudar a história da minha filha. O coração de Jesus, meus irmãos, deve ter se enchido de alegria ao ouvi-la, porque Ele vai elogiá-la, ao usar as palavras que Ele tinha dito. Ela aceitou o seu lugar, aceitou quem era ela. Ela crê que mesmo assim pode ser o alvo da compaixão e do poder de Jesus. Uma mulher intercessora, nada pode parar a sua fé. Ela olha com esperança para Cristo, sabendo que Ele é o único que pode libertar a sua filha do demônio. Quero dizer, irmãos, maridos, que é questão. Se a sua mulher é uma mulher de oração, crê diante de Deus. E é uma verdade, meus irmãos. Uma mulher intercessora, e eu falaria aqui como que o paganismo, como que o século XXI tem acabado com os famosos ciclos de orações, né? Mais conhecido e instalado nas igrejas da Assembleia de Deus. Mulheres intercessoras, mulheres que oram, projetos assim que tem. Como que tem acabado isso no meio da igreja? A resposta de Jesus para a resposta dessa mulher é belíssima. Então Jesus disse à mulher no versículo 29: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Que tamanha fé dessa mulher? Olha só em Mateus capítulo 15, 28, como o Senhor vai falar dela. Mateus capítulo 15, 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Quem foram as duas únicas pessoas que Jesus elogiou fé no Novo Testamento, nos Evangelhos? Dois gentios. A mulher se referência com a filha demoniada e o soldado romano, o centurião. Os dois eram gentios, os dois eram pagãos. Jesus olha para eles e fala assim: eu não vi fé como a sua em toda a Judéia. Entre o meu povo que diz que me adora, eu nunca vi tanta fé assim. Aquelas pessoas que achavam que era de Deus, que iam para a igreja,
que achavam porque cantavam louvores, eles se achavam que lavavam as mãos, que comiam comidas de porcos, eles se achavam o máximo. Jesus viu mais fé no pagão. Claro que teve conversão no coração, do que naqueles que se diziam que eram de Deus. Que fé que essa mulher teve? Você já imaginou? Você diante da sua maior dificuldade da vida, e ninguém ao seu lado, todos contra você, e Satanás aprisionando os seus filhos, Jesus olhar para você e dizer: como você tem fé? Você já imaginou Jesus te elogiar pela sua fé? É magnífico isso. Provavelmente eu nunca receberei um elogio desse, porque a minha fé é muito pequena e falha. É bastante significativo que as duas ocasiões desse elogio é para pessoas gentis. Essa mulher chega angustiada e sai com uma alegria. Ela era a sua última esperança, porém a única esperança verdadeira. Essa mãe sabia exatamente quem poderia libertar o seu filho, a filha dela. Ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela tinha que buscar o reino. Ela tinha que buscar o pão da vida. Daí então a conclusão da história e depois as aplicações. Jesus pediu para ela ir embora, que sua filha estava liberta. Outro teste de fé veio sobre ela. Ir embora sem ver o milagre, continuar andando em meio à incerteza, crer e crer somente. Você percebeu isso na história? Que Jesus não mostrou para ela, ou alguém veio correndo, dizendo assim: olha, a sua filha já está limpa do demônio. Não aconteceu isso. Jesus disse assim: ó, que grande fé você tem. Pode voltar para sua casa. Aconteceu o que você desejava. Mas um teste de fé, porque ela não viu. Jesus não manifestou, Jesus não orou forte, Jesus não gritou, Jesus não fez nada. Ele falou assim: ó, pode voltar para casa. Como assim voltar para casa? Pode voltar para casa. Uma mulher pagã não deixou que nenhum obstáculo parasse, e na palavra de Jesus ela crê e volta com esperança para casa. Não sei se você consegue ter esse pensamento dessa mulher voltando para casa. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Rei, o Messias, o Filho do Altíssimo libertou a minha filha. E o texto mostra que quando ela entra em casa, ela vai direto para onde a filha dela estava, é na cama, e ela encontra a filha dela liberta. Uma grande fé é aquela que crê na palavra de Deus e que não deixa de ir até que supra a sua necessidade. Uma grande fé em Deus é aquela que persiste em Deus, que bate na palavra. Uma grande fé em Deus é aquela fé como Jacó, que não deixa o anjo ir embora enquanto o Senhor não me abençoar. Você acha que essa mulher que deixou de ser falada, comparada com um cachorrinho, ela não ficaria até Jesus interceder pela vida dela? Talvez ela continuaria dias e dias aos pés de Jesus, até o juiz atender a sua causa. Como podemos aplicar essa história em nossas vidas, homens e mulheres? Primeiro, Jesus ensinou na película anterior que não existia alimento impuro. Agora ele está ensinando que não existem pessoas impuras. Lembra que eu falei semana passada que Jesus mexeu no vespeiro dos judeus sobre alimentos? Outro vespeiro dos judeus era: eu sou bom e o outro é ruim. E Jesus vem e quebra. Aqui, meus irmãos, é o início da pregação para os gentios, povos que não eram de Deus. E Jesus veio para os israelitas, mas mesmo assim eles têm a sua mão para outros povos. Jesus mostra que a salvação não é por nacionalidade, ou étnica, ou etnia, e sim por fé. A salvação não é porque você é filho de crente. A salvação não é porque seu pai é pastor. A salvação não é porque o seu tataravô foi presidente de uma igreja. A salvação é por fé, mediante a graça de Cristo Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação, meus irmãos, não é porque você está indo na igreja. Está indo na igreja porque é um fruto de um salvo. Jesus mostra mais uma vez o seu poder.
Agora, somente pelo desejo que a menina, que a mulher quis receber a sua filha se liberta. Veja, ele não gritou, ele não entrevistou, ele não fez nada. Ele só falou assim: pode ir embora, já está feito, já está consumado. Assim como você quis, eu também desejei, e assim já está feito. Aprendizado de uma mãe intercessora e aplicação para as nossas vidas. Uma mãe atenta com a dificuldade de sua filha é o primeiro ponto. Essa mãe sabia qual era o mal que afligia sua filha. Ela não tampava o sol com a peneira dos filhinhos. Ai, meu filhinho é tão santo, meu filhinho é tão bom, meu filhinho é tudo, meu filhinho é tudo, mas não. Ela não tampou o sol com a peneira. Ela sabia que o problema da filha dela era espiritual. Ela tem consciência que o inimigo está conspirando contra a sua família. Ela sabe que o problema da sua filha não é dinheiro. Ela sabe que o problema da sua filha é espiritual. Por isso que essa mãe, ela intercede muito pela sua filha. Sabe por quê? Porque sabe que o problema dos seus filhos não é material, mas sim espiritual. Trouxe uma frase de Peter Marshall, diz: as mães são instrumentos que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os filhos. Na história, se você pegar, meus irmãos, as mães é instrumento de Deus como um filtro para purificar os filhos. A mãe, quando o filho sai para a escola e volta, ela olha para o filho e discerne: aconteceu o quê? A mãe, ela sai, ela olha para o filho e fala assim: filhinho, me conta a verdade, o que aconteceu? E o pai: não é nada não, é frescura. É assim. As mães são usadas por Deus para purificar os seus filhos. Daqui eu quero colocar uma dentro: mães, que aqui estão, sejam essas leoas espirituais para os seus filhos. Seu filho não precisa mais de dinheiro, seu filho não precisa de outro tablet, seu filho não precisa de um computador melhor, de um vestido melhor, de um cabelo melhor. Sabe o que ele precisa? Que você dobre os seus joelhos e clame a Jesus: liberte o meu filho, liberte a minha filha. É disso que você e eles precisam. Mães que oram edificam as suas casas. Mães que oram são fontes purificadoras para os seus filhos. Segundo ponto, uma mãe que observa a filha sabe que o problema de sua filha não é ser mais mimada, não é outra roupa, não é trocar de casa, não é trocar de escola, não é trocar de namorado, não é trocar de outra coisa, não é trocar de mais nada. O que ela precisa? Essa mãe, ela sabe que a mãe precisa interceder, que a sua filha precisa ter um encontro com Jesus Cristo para ser liberta. A mensagem que eu quero passar aqui: mães, voltem a orar pelos seus filhos. Será que é só para os pais? Ou só para as mães? Não. Como a palavra de Deus é aplicável a todo ser, pais, orem pelos seus filhos. E aqui eu não estou dizendo para você declarar, profetizar, para você: orem, supliquem, Cristo, Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu filho, Senhor, liberta meu filho. Pais, não tampem o sol com a peneira, não mostrem que os seus filhos, seu filho também é duro de coração, porque ele é filho de Adão e é seu parente, por isso que ele é duro de coração. Não orem pensando que o seu filho tem que ser o melhor profissional da empresa. Isso é bom, mas diga para ele: estude, corra atrás, faça por onde, mas supliquem a Deus, dizendo: Senhor, mesmo das migalhas que caem no chão, liberta meu filho, liberta minha filha. Busquem ao Senhor. Uma mãe que intercede, se ajoelha e mesmo diante das dificuldades que enfrenta, suplica por Cristo para salvar a sua filha. Uma mãe que ora é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. Pais que oram, que suplicam. Você não tem desejo de orar? Você não tem o hábito de orar? Pense que se um prédio estivesse pegando fogo e os seus filhos estiverem lá dentro, o que você faria? Ficaria embaixo, tranquilamente, jogando um joguinho no celular?
Ou você ficaria, tomara que meu filho sozinho saia desse prédio. Você como pai, como mãe, não faria isso. Você iria correndo tentar salvá-lo? Assim o prédio é o mundo. O fogo são as astúcias de Satanás. E a água para curá-los e libertá-los é a oração de uma mãe intercessora. É a oração de um pai que sabe que a sua maior força não é no seu tapa, nem no seu grito, mas é de joelhos dobrados. Nós como pais devemos que levantar mais as nossas vozes diante de Deus do que as nossas mãos para os nossos filhos. Orem, supliquem, clamem pelos seus filhos. A mãe de Santo Agostinho, famoso Santo Agostinho, homem de Deus, institutas, ela nasceu de Agostinho, as suas confissões de Agostinho. Foi um grande homem célebre para a igreja cristã. Ela orou por ele durante 30 anos para que ele se convertesse. E aí, depois ela reconhece o fruto da oração. Irmã e pai que estão aqui, existem frutos para colher na oração pelos seus filhos. Mas pastor, meu filho já é crescido. Ore pelos seus filhos. Mas pastor, meu filho é muito novo. Ore pelos seus filhos. Mas pastor, eu não tenho filhos. Ore pelas crianças da igreja, pelo seu sobrinho. Clame! Se coloque com os joelhos dobrados pelas pessoas. Mas ore e ore. Essa mãe orou pela sua filha, que não podia orar. A filha dela não orava, mas quem orava era ela. Ela estava endemoniada, lembra-se disso? Ela clamou por alguém que não podia clamar. Ela rogou por alguém que não podia rogar. E não saiu diante de Jesus sem ele atender a sua súplica. Mas eu estou orando pela minha filha e minha filha não vai para a igreja. Mas eu estou orando pelos meus filhos e eles não se convertem. Mas eu estou orando para... Nós, os intercessores, oram para aqueles que não oram, clamam para aqueles que não clamam, rogam para aqueles que não rogam. Eles suplicam. Mães que oram, meus irmãos, são aquelas que as lágrimas caem e ninguém vê. As angústias vêm no coração, mas elas colocam isso como um altar de adoração. Que fé dessa mulher, disposta a se humilhar a Cristo por sua casa. Olha que Charles Spurgeon, ele diz: dizer que uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé dará o céu à sua alma. Uma pequena fé te leva ao Senhor, mas uma grande fé traz o Senhor para a sua alma, te traz esperança, te traz força, e você volta a orar pela sua casa, você volta a interceder pela sua casa. Aqui eu quero abrir o leque. Tem pessoas que você, na sua casa, na sua família, que tem que orar. Clame, suplique. Mas pastor, eu não consigo orar. Escreva o nome desse povo. Você vai ficar orando de hoje até domingo que vem, não vai parar. Porque não tem gente para a gente orar. A dor levou essa mãe até Jesus. O sofrimento foi o caminho do seu encontro com Jesus. Essa mulher transformou o problema que ela tinha em altar de adoração. É tempo de mães se levantarem, os pais também, e levantarem altares de adoração na sua casa. Altar, meus irmãos, não é místico de você fazer alguma coisa, mas é você se colocar diante de Deus e interceder pela sua casa. Senhor, livra a minha família, guarda a minha família. Essa mulher está de joelhos, suplicando a Deus. A dor e o sofrimento não pode te levar para longe de Jesus. Lança os pés de Jesus e peça para que Ele traga libertação. A dor e o sofrimento não é para te afastar. A dor e o sofrimento de uma mãe que tem uma filha desviada. Ele é fiel na igreja, é fiel com o Senhor. Meus filhos estão desviados. Onde foi que eu errei? Meus irmãos, pai e mãe, eu quero trazer esperança para você hoje. Suplica a Cristo. Você pode ter errado em alguma coisa, sim, porque nós não somos perfeitos, mas aquele que não erra, aquele
dorme, está agindo com o teu poder e transformando os corações. Por isso, pais, mães, orem pelos seus filhos, supliquem pelos seus filhos, não se cansem. Mais do que qualquer coisa que pais podem desejar pelos seus filhos, de bênçãos materiais, orar para que seus filhos sejam salvos no Cristo Jesus. Seu filho pode ser um médico, seu filho pode ser um grande empresário, ou pode ser uma pessoa comum, como nós, que temos pouco dinheiro, fazemos conta para pagar as coisas, sonhamos em viajar e às vezes conseguimos e às vezes não, mas a melhor coisa é ser salvo em Cristo. Entenda que Deus escuta os nossos clamores. Deus, Ele opera milagres. Deus, Ele está libertando o seu povo. Mães, orem. Mulheres, voltem a orar. Pais, voltem a orar. Tenha um momento na sua casa de orar pelos seus filhos. Tenha um momento de orar, tenha um momento de buscar, tenha um momento de Senhor. Talvez nós nos esquecemos de muitas vezes de novamente consagrar o nosso lar, a nossa casa. Eu não estou dizendo para você pegar o óleo e ir nos umbrais das portas. Não. Eu estou dizendo que você colocar diante de Deus e falar: Senhor, seja o Senhor da nossa casa, seja o Senhor do nosso matrimônio, seja o Senhor dos nossos filhos. Senhor, meu filho tem dificuldade, meu filho está no pecado, meu filho está assim, meu filho está nesse estado, mas eu te suplico, Senhor, traz a esperança, Senhor, e traz milagres sobre a vida dos meus filhos. Ou você que não tem os filhos, teus amigos, irmãos pequenos da nossa igreja, ou dos seus parentes. Assim eu quero concluir, meus irmãos, com uma mulher que não tem nome, com uma mulher que não tem nacionalidade boa, com uma mulher pagã, mas cheia de fé. Devemos aprender com ela a interceder pelos que estão dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar a Deus e suplicar ao Senhor. Queria nos levar, meus irmãos, a interceder. Vamos tirar esse momento. Vamos suplicar pelos nossos filhos. Vamos suplicar pelas crianças aqui dessa igreja, pelos pequenos que estão nos colos, para que o Senhor os livre e os guarde, desde agora até a eternidade. Oremos. Ó Pai, nós suplicamos ao Senhor, Deus, diante dessa exposição. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa cuidar dos nossos filhos. Aquela mãe que está em desespero por ter um filho desviado, Pai, Senhor, que está em desespero por ter um filho, Senhor, tem amado um presente certo. Ó Deus, traz esperança ao coração desses pais, para que eles não se cansem de orar, para que eles não se cansem de suplicar ao Senhor soberano, para que eles vão até a mesa, Senhor, e possam comer do pão que é o reino de Deus sobre eles. Ó Pai, desperta os filhos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão, Senhor, entre o mundo e entre a Cristo, aqueles, ó Deus, que estão ainda pensando no que vão fazer, ó Deus, ó Senhor, nós suplicamos a Ti, para que o Senhor converta os corações, para que o Senhor os traga para a Tua casa, para que o Senhor os traga para a Tua presença, Senhor, e como aquela mulher teve a sua filha liberta, que esses filhos e filhas possam ser libertos. Talvez, ó Deus, alguém